Poucas empresas no Brasil possuem uma marca tão forte a ponto de virar sinônimo de um produto. A Bombril é uma delas. Afinal, poucas pessoas se referem ao seu produto como esponja de aço. Com seu famoso slogan de 1001 utilidades e propagandas icônicas que marcaram a geração de milhões de brasileiros nos anos 80 e 90, a esponja de aço da Bombril dominou o mercado do Brasil desde que foi lançada. Mas você sabia que a empresa quase foi à falência no início dos anos 2000? Para você ter uma ideia, a crise foi tão grave que até hoje a empresa está tentando se recuperar. No vídeo de hoje, vamos contar a história de como a Bombril quase quebrou por conta de uma disputa societária que começou lá no início dos anos 90. Spoiler, envolve muita briga de família, fraude e até prisão. E se você ficou curioso para saber mais sobre essa confusão, digna de um enredo de novela das 8, assiste esse vídeo até o final. Eu juro que você não vai se arrepender. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. A história da Bombril começa em janeiro de 1948, quando Roberto Sampaio Ferreira recebeu como pagamento de uma dívida uma máquina de extração de esponjas de lã de aço. Até então, um produto importado e pouco acessível no Brasil. Nessa época, as panelas de ferro estavam cedendo lugar às feitas de alumínio, que são mais modernas, leves e rápidas de aquecer. No entanto, as donas de casa reclamavam da dificuldade de limpá-las com esponjas comuns. Atento a essa demanda, Roberto começou a vender esponjas de aço, que deixavam as panelas brilhando como fossem novas. E é daí que vem o nome Bombril, uma abreviação de bom brilho. Além disso, elas também eram eficientes na limpeza de vidros, louças, azulejos e ferragens. Versatilidade que rendeu o apelido de produto 1001 utilidades. Nascia assim a Abrasivos Bombril Limitada, que já no seu primeiro ano vendeu 48 mil unidades. E as 2 décadas seguintes foram de expansão, com a marca se tornando conhecida ao patrocinar programas na antiga TV Tupi na década de 1950. De 1961 a 1973, a Bombril incorporou a Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém, que era detentora da marca Sapólio e Radium, a indústria de lã de aço Mimosa e a Quilustro, dona de 25% do mercado de lã de aço. Em 1976, a Bombril mudou sua linha de produtos do Brooklyn, em São Paulo, a São Bernardo do Campo. E, em 1978, passou a desenvolver novos produtos como detergentes com a marca Limpol e desinfetantes com as marcas Pinho e Calipto. Também em 78, o ator Carlos Moreno apareceu pela primeira vez como Garoto Bombril, em uma das campanhas de marketing mais famosas do Brasil, criada pelo publicitário Washington Oliveto. Na década de 80, porém, as coisas começaram a mudar na empresa. Em 1981, o Sr. Roberto Sampaio Ferreira faleceu. E embora a empresa tenha continuado sua expansão, com o lançamento da marca Monbiju em 1983 e a abertura de capital em 1984, internamente as coisas não iam bem. Os 3 irmãos que herdaram a Bombril tinham divergências quanto ao seu futuro. Marcos, o irmão mais novo, não participava do dia a dia do negócio. Ronaldo, o irmão do meio, e Fernando, o mais velho, eram quem de fato tocavam a empresa. O problema é que eles tinham visões diferentes. Ronaldo sonhava em dar continuidade ao negócio do pai, enquanto Fernando queria vendê-lo. Dessa forma, em 1988, Fernando vendeu suas ações para o polêmico empresário italiano Sergio Cragnotti e convenceu Marcos, o seu irmão mais novo, a fazer o mesmo. Ronaldo permaneceu por mais um tempo na empresa, porém, como sua participação era minoritária, se via sem poder de decisão na gestão do negócio. E, em 1995, decidiu vender suas ações a Cragnotti. E começava assim uma das maiores disputas societárias que o Brasil já viu. Sergio Cragnotti começou a carreira como contador do grupo italiano Cimento Segni e veio para o Brasil nos anos 70 como executivo do grupo Feruzzi. Na década de 90, criou a Cragnotti & Partners, uma empresa especializada em recuperar e vender negócios em dificuldades financeiras. Além disso, nessa época, ele também comprou o tradicional clube de futebol italiano, Lazio, o qual foi presidente. Conhecido por ser um grande financista e um verdadeiro gentleman, Cragnotti começou a expandir o seu império. Em 1994, adquiriu a empresa de alimentos italiana Sírio.
e um ano depois assumiu o controle acionário da Bombril. Só um parênteses aqui, a Círio é aquela empresa que patrocinava o time do São Paulo nos anos 90. Mas, voltando ao Kragnotti, sua passagem pela Bombril foi marcada por uma enxurrada de denúncias e irregularidades. O cara adorava fazer um malabarismo financeiro. Eu não tô brincando, tenta acompanhar as maluquices que eu vou começar a explicar daqui pra frente. Em julho de 1997, Kragnotti determinou que a Bombril comprasse o controle da Círio Holding, uma de suas empresas na Itália, com o argumento de internacionalização da empresa. Na época, a Bombril desembolsou 380 milhões de dólares à vista. Os recursos para aquisição foram obtidos com um aumento de capital na Bolsa Brasileira, com participação de gigantes como Previ, BNDES Par e Dynamo. O problema é que em dezembro de 1998, Kragnotti fez uma nova operação. Dessa vez, a Bombril vendeu a Círio Holding, a mesma companhia que havia sido comprada um ano e meio antes para a Bombril Círio International, que tinha sede em Luxemburgo e também era controlada pelo empresário italiano. O negócio saiu pelos mesmos 380 milhões de dólares, mas com um pequeno detalhe: a Bombril receberia esse dinheiro em 4 parcelas. Porém, como a Círio estava enfrentando problemas financeiros, a Bombril nunca mais viu a cor desse dinheiro. Na prática, Sérgio Kragnotti estava financiando suas empresas estrangeiras com o dinheiro da Bombril, injetado pelos minoritários brasileiros. Esse episódio motivou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que concluiu posteriormente que a Bombril teria emprestado mais de 1,3 bilhão de reais às empresas de Kragnotti entre 1995 e 2001. Em 2002, o empresário italiano foi multado em 62,5 milhões de reais pela CVM, no que foi considerada a maior multa aplicada pelo órgão regulador até então. Só para você ter noção, o valor da multa foi 3 vezes superior à multa recebida em 1994 pelo especulador nas Ginarras, conhecido por ter quebrado a Bolsa do Rio de Janeiro. Que, aliás, se você quiser saber a história dele, no final do vídeo vai ter um card que é só você clicar e ver o vídeo. Mas voltando, além disso, Kragnotti foi proibido de administrar qualquer companhia aberta pelo prazo de 5 anos. E como se já não bastasse toda essa confusão, logo outra polêmica viria à tona. Lembra que Kragnotti havia comprado as ações de Ronaldo Sampaio Ferreira lá em 1995? Pois então, dos 121 milhões de dólares que o italiano se comprometeu a pagar para Ronaldo, ele pagou apenas 5 milhões de dólares. Dessa forma, em 2002, Ronaldo Sampaio Ferreira entrou na justiça contra Kragnotti, alegando que o mesmo não teria pago a ele o valor acordado na venda da sua participação. O caso foi parar na Justiça Brasileira, e um ano depois, com a ajuda de seu então advogado Augusto Coelho, Ronaldo conseguiu afastar os italianos e colocar a empresa em administração judicial. Também em 2003, a Círio sofreu intervenção na Itália, após Kragnotti ter deixado de honrar títulos da empresa e dar um calote de 1,4 bilhão de dólares. Em cerca de 30 mil investidores. O controlador foi afastado e os ativos do grupo começaram a ser liquidados para pagar os credores. Para você ter uma ideia da dimensão da crise, até o time do Cruzeiro aqui no Brasil levou um calote de Kragnotti. A Lazio, time qual o empresário era dono e presidente, comprou do Cruzeiro por 11 milhões de dólares o lateral esquerdo argentino Sorin em 2002. O problema foi que o clube mineiro não recebeu o dinheiro e precisou entrar na justiça contra a Lazio. Além disso, Kragnotti foi acusado de fraudes, declarações falsas ao mercado e falência fraudulenta. Em 2004, ele chegou até a ser preso depois de tentar interferir nas investigações. Com o afastamento do empresário na Itália, Ronaldo e os interventores italianos chegaram a um acordo no qual a Círio daria ao brasileiro o controle da Bombril, quitando assim a dívida com ele. Porém, logo mais um novo problema surgiria. Uma discordância entre Ronaldo e o advogado, Augusto Coelho, inviabilizou o acordo. Coelho queria receber 20% do valor do acordo como honorários, mas Ronaldo não concordou. Como represália, Coelho não assinou o acordo e passou a pleitear o leilão da empresa para receber sua parte. Enquanto durava o imbróglio entre Ronaldo e o advogado, a Bombril era dirigida por uma administração judicial, que acabou causando um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais e afundou a Bombril em dívidas. Inclusive, uma auditoria privada contratada por Ronaldo levantou várias irregularidades ligadas aos executivos indicados pela justiça.
como contratações suspeitas de empresas ligadas às suas famílias, contratos superfaturados e utilização do caixa da empresa para viagens particulares dos interventores. Essa situação toda do controle da empresa só foi resolvida no final de 2006, com a volta definitiva de Ronaldo Sampaio Ferreira. Mas, a essa altura do campeonato, a Bombril já não era mais nem a sombra da empresa que foi um dia. Problemas na produção que estava totalmente defasada, dificuldades na tomada de crédito e varejistas que tinham dificuldade em receber os produtos de limpeza da companhia eram alguns dos desafios da nova fase do ex-dono que voltava a casa. Para ajudar, enquanto a Bombril se afundava com seus problemas internos, a Assolan aproveitou para ganhar mercado, dificultando ainda mais a vida da companhia. Com Ronaldo de volta no comando, a Bombril passou por uma reestruturação radical. Nos quadros de administração, parentes e amigos foram substituídos por executivos com experiência no mercado, que renegociaram uma dívida astronômica, cortaram gastos e enxugaram custos fixos. Além disso, Ronaldo passou a mirar novos segmentos de atuação, como o de cosméticos. O problema foi que, mesmo com todos esses esforços e iniciativas tomadas, a situação da Bombril era tão delicada que nada disso acabou surtindo efeito. Para você ter uma noção da gravidade, em 2013, a Bombril chegou a sumir das prateleiras dos supermercados por falta de dinheiro para produção e transporte dos produtos. E no auge da crise, em 2015, a dívida da Bombril chegou a 900 milhões de reais. E a companhia estava há 4 anos seguidos apresentando prejuízo. Dessa forma, Ronaldo Sampaio Ferreira contratou a RK Partners para tentar salvar a empresa da falência. E acabou funcionando. Já no primeiro ano sob a nova gestão, a Bombril conseguiu reverter o prejuízo de 377 milhões de reais em 2015 para um lucro líquido de 59 milhões de reais em 2016. Para atingir esse resultado, a Bombril precisou cortar uma série de custos e despesas, incluindo os gastos com o marketing, que caíram de 60 milhões de reais para 8 milhões de reais. Além disso, a empresa demitiu centenas de funcionários, reduziu seu mix de produtos e também vendeu algumas de suas marcas para tentar gerar caixa. Dessa forma, a empresa conseguiu respirar e aos poucos foi dando sinais de que o pior já havia ficado para trás. Depois de um longo processo de reestruturação, cheios de altos e baixos e uma série de trocas de comandos da empresa, parece que finalmente a Bombril está conseguindo se recuperar. Em 2022, a receita bruta foi mais de 2 bilhões de reais, um crescimento de 26,2% frente ao ano anterior, enquanto o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, alcançou a marca inédita de 189,7 milhões de reais, número 3,8 vezes maior que os 50 milhões de reais de 2021. Com o aumento expressivo da sua geração de caixa, o seu endividamento, que em 2021 havia chegado a 9 vezes o EBITDA, caiu para apenas 2 vezes o EBITDA nos últimos 12 meses. Além disso, a Bombril também levantou uma linha de crédito de 300 milhões de reais, o que alongou seu endividamento e reduziu drasticamente o custo da sua dívida. Mas ainda assim, um fantasma lá da época da confusão com Cragnotti ainda ronda a Bombril, que possui uma contingência tributária de 5 bilhões de reais. De acordo com a empresa, essa dívida tributária encontra-se em discussão judicial e está com a sua exigibilidade suspensa. E se você está se perguntando o que aconteceu com o Sérgio Cragnotti, ele está respondendo seu processo em liberdade. Segundo o relatório anual da CVM em 2017, Cragnotti ainda constava como um dos seus maiores devedores, ficando atrás apenas de Edmar Cid Ferreira, do Banco Santos, e do empresário Daniel Birman. O valor atualizado da multa já supera a marca de 200 milhões de reais. Confusão que não acaba mais. Mas e aí? Será que um dia a Bombril vai voltar a ser aquela gigante que já foi no passado? Deixa aqui no comentário a sua opinião e o seu like se você gostou do vídeo. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.